Vamos que vamos, minha gente. Marcelinho Becklerzão. Cara, eu não sei porque a gente tá aqui pra falar desse assunto, né? Não tem inglês, não tem Barcelona, mas temos aí as semifinais da Liga dos Campeões pela frente. De um lado o PSG com o Borussia Dortmund, de outro o Real Madrid diante do Bayern de Munique. E vamos dissecar enquanto limpamos, enxugamos as nossas lágrimas pelas ausências de Barcelona ou ingleses nessas semifinais. Inclusive, falaremos como um paralelo com listas de convocações de seleção. A gente sempre começa pela ausência, né? E depois a gente vai falar das presenças, Marcelo. É isso. É como se fosse um congresso de grávidas, só com homens. Vinheta! Por que grávidas fariam um congresso? É uma... Você imagina? Exposição de alguma... Sei lá. Fred Caldeira, seguinte. Primeira coisa, as ausências. E chama muita atenção, e acho que você deve estar sendo mais bombardeado do que eu até sobre isso, a ausência dos ingleses e se isso significa alguma coisa. A gente já fez aqui um programa falando sobre por que os ingleses talvez não dominem a Europa, né? Mas chama atenção a ausência deles e se, por exemplo, 2 alemães na semifinal, sendo que ainda tem o melhor de todos na semifinal da Europa League, o Bayer Leverkusen, se isso também significa alguma coisa, Fred. Cara, eu acho que, no caso dos ingleses, é mais um acidente de percurso, que você pode encontrar problemas pontuais, né? Não quer dizer que foi o acaso. A gente tem 2 ingleses terminando na lanterna dos respectivos grupos, primeira fase de Liga dos Campeões, pela primeira vez na história desse formato, que termina nessa temporada, inclusive, né? No Newcastle e no Manchester United. E depois tivemos um Arsenal caindo para o Bayern de Munique e o Manchester City caindo para o Real Madrid nas quartas de final, o que não chega a ser uma hecatombe, né? Assim, pode ter um problema aqui e outro ali, mas está dentro do que você imaginaria diante das melhores ou dos maiores clubes do futebol europeu. Agora, olhando para o quadro um pouco mais geral, é uma exceção mesmo. Assim. Eu peguei as últimas 6 temporadas, desde quando os ingleses voltaram a frequentar finais de Liga dos Campeões, então são 6 temporadas até a atual, sem contar com a atual. Só em uma não tivemos ingleses nas semifinais, que foi na Super Champions durante a pandemia, né? E em 2 dessas 6 tivemos uma final 100% inglesa, uma vez o Tottenham contra o Liverpool e outra o Chelsea contra o Manchester City. Inclusive, nas semifinais, portanto, de 24 participantes dessas 6 edições, 1/3 foi de ingleses, né? O país que mais teve representantes nessas semifinais, nesse recorte. Depois veio a Espanha, a Itália, a Alemanha e a França com 3 e a Holanda com o Ajax. Então, assim, os ingleses nas semifinais fazem mais parte do que vem acontecendo do que a ausência. Não, e assim, se a gente pega no ano passado, a gente teve 2 italianos na semifinal, o Napoli, que era o melhor deles, que caiu para um italiano nas quartas de final, a Roma na Europa League, a Juventus na semifinal também da Europa League, e se eu não estou enganado, a Fiorentina também estava na semifinal da Conference e caiu para o West Ham. Não foi? Foi isso, não foi? Foi isso. E nem por isso a Liga Italiana era a melhor de todas. E por mais uma coincidência ainda, nesta temporada o melhor italiano, que para mim é o top 5 times da Europa, que é a Inter de Milão, não está na semifinal da Liga dos Campeões. Na temporada passada, que era um pior time, ou não era um time tão bom como essa, está. Então, se a gente pega só um ano mesmo para avaliar o que estão fazendo os ingleses, o que estão fazendo os alemães, os italianos, os espanhóis, a gente vai ter coincidências. Quando a gente pega isso aí que você pegou, um recorte de 6 anos, de 5 anos, de 10 anos, a gente vai ter uma fotografia melhor para ser avaliado que um frame que é apenas uma temporada. Então, não é para dizer que a Premier League é um mau campeonato e que a Bundesliga é um super campeonato, porque tem 2 na Champions e o melhor deles está na Europa League. Se isso continuar sendo assim, aí sim vai ser interessante de avaliar o que acontece com os ingleses, o que acontece com as outras ligas. Passado por esse ponto, tem um outro interessante também para essa semifinal, se alguém entra mais pressionado nessas semifinais e se isso pode fazer alguma diferença, né? O Bayern de Munique, por exemplo, tenta salvar a temporada. Depois, são 11 títulos alemães seguidos, então são 11 temporadas pelo menos com títulos consecutivos, mais as temporadas que ganhou algum título e não alemão. O Paris Saint-Germain, que está sempre pressionado, porque é um clube feito para ganhar a Champions. O Real Madrid, por ser o grande favorito, você olha hoje para as semifinais e o Real Madrid parece como um grande favorito. E se existe alguma pressão para o Borussia Dortmund, Fred? Tem alguém mais pressionado
menos pressionado, sem nenhuma dúvida, é esse quarto que você mencionou, né, cara? O Borussia Dortmund tá feliz da vida, voltando para as semifinais pela primeira vez em 11 anos, né? Não participa das semifinais desde quando chegou na final, justamente em Wembley, quando perdeu para o Bayern de Munique. Cara, desses três, eu não colocaria o Real Madrid na discussão final, então já eliminei o Dortmund entre os mais pressionados. Eu vou eliminar o Real Madrid porque, cara, é um clube, tudo bem, né? Um clube que tem a pressão pelo título sempre, etc e tal, gosta da Champions, mas é um clube que tem tanta história vencedora no passado recente dentro da Liga dos Campeões, que uma queda para o Bayern de Munique numa semifinal, apesar de eu achar improvável, não seria uma tragédia, a não ser que aconteça algo muito fora da curva e o Bayern massacre o Real Madrid, aí sim, né? O como e não o que vai determinar um problema posterior para o Real Madrid. Eu acho que fica entre Bayern de Munique e PSG. O PSG pelo fator Mbappé e o Bayern de Munique, claro, por esse fator de viver uma temporada em que a Champions é a única coisa que restou. Para mim é o Paris Saint-Germain. Acho que o Paris Saint-Germain, por mais que de portas para fora o Luiz Henrique já esteja desde as quartas de final contra o Barcelona dizendo que não existe pressão porque eles nunca ganharam, como que pode ser um time que nunca ganhou que tenha pressão? Eu acho que é justamente por isso, porque nunca ganhou depois de tanto investimento feito, que tem muita pressão no Paris Saint-Germain. Mas o Bayern de Munique já tem a temporada perdida desde fevereiro. Demitiu o técnico e manteve ele. As sensações de jogo são ruins, embora de vez em quando faça alguma goleada na Alemanha, tenha jogado bem os 2 jogos contra o Arsenal, mas a sensação geral da temporada é bem aquém do que o Bayern de Munique apresenta. Então, depois que você já perdeu tudo, o que pode acontecer é você ter alguma surpresa positiva, por exemplo, de chegar às semifinais da Liga dos Campeões. O Real Madrid, eu acho que é nessa linha que você falou. Agora, o Paris Saint-Germain entra muito favorito contra o Borussia Dortmund, por investimento, por hierarquia, pelos jogadores, pela campanha até aqui, e uma vez passando pelo Dortmund, se é que vai passar, não é todo dia que esse clube está na final da Champions. Então vê a final da Champions como é agora. É agora, é agora, é agora, é agora. Então eu acho que está pressionado para semifinais, pela diferença que tem com o Borussia Dortmund, e estará muito pressionado se chegar na final, porque não sabe quando que vai estar lá de novo, especialmente se não tiver um Mbappé. Então, parabéns, Paris Saint-Germain, toda a pressão do mundo nas suas costas e uma grande decepção normalmente vem acompanhada desse tipo de pressão. Já esteja preparado para depois ficar remoendo, entristecido por muito tempo. Cara, a casa tá montada pra gente ter... Assim, a final mais improvável é você ter o Borussia contra o Bayern, né? A reedição da última final de Wembley, que se acontecer será uma grande história, enfim, não preciso nem explicar por quê. Mas a casa tá montada para um Real Madrid contra PSG, né? Ou um Mbappé vencendo a Champions em cima do Real Madrid e chegando grande no vestiário na temporada seguinte, ou perdendo e chegando, olhando um pouco para baixo, enfim, vai ser uma história interessante de qualquer forma se a gente tiver essa final. Você que torce para o Bayern, você que torce para o Borussia Dortmund está aqui, imagino que você entenda que em termos de história, essa seria a final mais rica, diria Marcelo. Sim. Não, e outra coisa, em 2013, na final do Bayern com o Dortmund, o Mario Götze, que já estava negociado, e o Mario Götze era o Neymar alemão, né? Ele era uma grandíssima promessa. Acabou fazendo até gol de título de Copa do Mundo, mas o Mario Götze nunca foi o que ele mesmo achava que talvez poderia ser. Ele teve problemas de saúde e tal. Mas ele já estava negociado e ele não jogou, né? Afinal, o Bayern de Munique já tinha, se eu não estou enganado, o Lewandowski, que tinha ido um ano antes. Mas beleza, já tinha ido um ano antes e tal, mas quem iria na temporada seguinte... Eu acho que ele vai um ano depois, não vai? O Lewa, eu acho que ele estava no Borussia nessa final. A de 12 e 13? Porque o Borussia Dortmund elimina o Real Madrid com 4 gols dele. E um ano depois ele vai. É isso. Então, beleza, o Lewandowski foi depois, mas o Mario Götze já estava indo e não jogou. O Mbappé ainda tem o fator de toda a história, né? Os últimos 3 anos dessa série interminável Real Madrid e Paris Saint-Germain, e o que essa série pode gerar no último capítulo. Você imagina, o Mbappé já não é uma unanimidade em Madrid. No ano de 2022, aquela final contra o Liverpool, que já estava quase tudo certo entre eles e tal, e o Mbappé acabou ficando, eu lembro que eu fiz a final em Madrid, no Santiago Bernabéu.
E os gritos eram de Real Madrid campeão e de xingamentos ao Mbappé. Era dividido. Comemoração e os xingamentos ao Mbappé que tinha escolhido ficar no PSG, acho que foi no mesmo final de semana, ou final de semana antes. Se depois disso tudo ele chega em Madrid, tirando uma Champions do Real Madrid, ele vai ter um caminho duríssimo pela frente. Então, enfim, são cenas para os próximos capítulos. Mas a gente já está se adiantando aqui, Fred, de quem são os favoritos para essa semifinal de Liga dos Campeões. Vamos começar com o jogo do Mbappé, como chegam os times. O histórico entre Dortmund e Paris Saint-Germain: 6 partidas, 1 vitória do Borussia, 3 empates, 2 vitórias do Paris Saint-Germain. Nesta temporada, o Borussia Dortmund, a gente está gravando esse vídeo antes dos jogos do final de semana, então vocês assistindo isso na terça-feira acrescentem o que aconteceu no final de semana. O Borussia Dortmund tinha até antes do final de semana 43 jogos, 23 vitórias, 12 empates, 8 derrotas. 80 gols a favor, 47 gols contra. Paris Saint-Germain, Frederico: 46 jogos, 31 vitórias, 11 empates, 4 derrotas, 114 gols a favor, 42 gols contra. Muito diferente se a gente pega para ver. 3 jogos só o Paris Saint-Germain fez a mais, 34 gols a mais do que o Dortmund e tomou 5 gols a menos. É muito mais fácil você ser o PSG na Ligue 1 do que ser o Dortmund na Bundesliga, sem nenhuma dúvida. Há uma diferença de orçamento, de contratações e etc e tal. O interessante é que são 2 clubes que dividiram o mesmo grupo, né? São os sobreviventes do grupo da morte que se encontram na semifinal para reforçar a ideia de que foi sim um grupo da morte. Muitas vezes não é, e dessa vez foi, e está comprovado isso. E na fase de grupos a gente teve o Borussia sem perder para o PSG, né? Perdeu na França. Não, perdeu na é o França, contrário, em casa. então. Porque foi um empate e uma vitória? Eles perderam na França na primeira rodada 2-0 e empataram na última rodada 1-1 com o PSG. Ou seja, o Dortmund não conseguiu vencer o PSG. É isso. Nessa Liga dos Campeões, né? Cara, o favoritismo tá todo pro Paris. Não preciso, acho que nem me debruçar muito no porquê, assim. O Dortmund, cara, é um acidente, né? Assim, ele estar nas semifinais é um acidente muito feliz para a torcida do Borussia Dortmund. Eu fico feliz porque é muito bom você ver um clube com a história que o Dortmund tem, até mesmo dentro da Liga dos Campeões, mas na Alemanha e tudo mais, chegar entre os 4 finalistas. É muito ruim quando você tem a repetição dos mesmos clubes sempre, e aí uma semifinal de Liga dos Campeões fica parecendo estar indo ao dentista para algumas torcidas. Né? O Dortmund está valorizando muito isso. Mas quando você olha para o orçamento, para a temporada que faz, para a instabilidade do time, para como não conseguiu competir muito, tanto é que é dúvida na próxima Champions, né? Dentro da própria Bundesliga, não conseguiu competir muito dentro do campeonato alemão e das competições nacionais, é um acidente, e eu espero que ninguém interprete isso como desrespeito da minha parte ao Borussia Dortmund. É um acidente feliz. O PSG não. O PSG, isso faz parte do plano. É que muitas vezes o plano foi mal executado, mas dessa vez parece que é a melhor execução que a gente tem do super ultra rico PSG, Marcelo. Sim, e é curioso, eu fiz um vídeo essa semana falando do Borussia Dortmund e debruçando sobre o que é esse time, e no final das contas, na hora de colocar o título no vídeo, o que eles estão fazendo aí. Porque se você pega para ver todas as facetas do jogo, o Dortmund não domina nenhuma. Não é a melhor defesa, não é o melhor ataque, não tem um super jogador, porque teve Bellingham, teve Haaland, teve o Dembélé, que não é um super jogador, mas foi uma super transferência, e é um muito bom jogador, mas não é, né, um possível melhor do mundo ainda. Não tem nada disso. Não tem um estilo de jogo super marcado, como o Bayer Leverkusen. O Dortmund é muito mediano em muitas coisas. Para o torcedor do Borussia Dortmund, que vai dar um like nesse vídeo para não dar um dislike, voltou a ganhar do Bayern de Munique após 10 anos em Munique. Voltou a ganhar do Bayern de Munique depois de 10 jogos, simplesmente, mas também na Allianz Arena depois de 10 anos. Não perdeu do Bayer Leverkusen nos 2 jogos. Estava ganhando em Leverkusen em dezembro até os 35 do segundo tempo, tomou um empate. E estava ganhando até os acréscimos do segundo tempo há uma semana, no final de semana passado. Para vocês que estão assistindo, retrasado, porque nesse final de semana foi o Leipzig. E tomou um gol de empate aos 93 minutos de partida. Além disso, foi o primeiro colocado do grupo da morte, ganhou 2 vezes do Newcastle, um time de Premier League, como a gente disse no início, ganhou do Milan fora de casa e conseguiu segurar o Paris Saint-Germain, que na verdade o Paris Saint-Germain segurou o Dortmund na última rodada, porque o Dortmund terminou o jogo melhor que o Paris Saint-Germain. Então, em alguns jogos grandes, este time esteve muito bem. Vai que
Chegou a hora, mais uma vez, do Dortmund em jogos grandes, mostrar sua força contra o Paris Saint-Germain. Para quem está assistindo a gente aqui, ou não gosta do PSG, ou adora o Borussia Dortmund, eu acho que é se apegar nisso. É um time mediano, mas que nessa temporada, em alguns jogos grandes, esteve à altura. A decisão é no Parque dos Príncipes. Isso. Então, o jogo de ida é muito, 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 muito importante para o Borussia, né? Não que tenha um aproveitamento maravilhoso dentro de casa, mas é uma força bem parecido, muito grande. inclusive. Fora e dentro, né? Mas, enfim, não que o Parque dos Príncipes seja um alçapão, mas é muito importante transformar o Signal Iduna Park num para conseguir surpreender, né? E jogar ainda mais pressão para o outro lado. Porque é isso, acho que a pressão pode fazer uma diferença muito grande nesse confronto na cabeça dos jogadores, né? Se o Borussia for leve e jogar como um time leve, tem uma chance considerável de jogar melhor do que o Paris Saint-Germain, e se conseguir vencer o primeiro jogo, chega ainda menos pressionado para o segundo. Enfim, é um confronto interessante. Curiosamente, quando eu postei esse vídeo na quinta-feira passada, uma pessoa muito ligada ao Borussia Dortmund, o título era "O que o Borussia Dortmund tem?". Uma pessoa ligada ao Dortmund, que a gente se segue em redes sociais, me respondeu: na verdade é o que eles não têm, que é a pressão. E entende que isso pode jogar a favor do Borussia Dortmund. Obrigado pela resposta aí, Jadon Sancho. Vamos para a outra semifinal, Beckler, Real Madrid e Bayern de Munique. É um confronto muito pesado, né? A gente tem 20 Champions, é isso? 14 de um lado e 6 de outro? Ou 7 do Bayern? Isso. Não, acho que o Milan é o segundo vencedor, né? O Bayern tem 6. Porque Bayern e Liverpool recentemente passaram o Barcelona, que eu fico nessa conta aí. Então, é isso. Então, temos 20 Champions nesse confronto. Um confronto que é 2, ou se não o que mais aconteceu na história da Liga dos Campeões, né? Na história moderna da Liga dos Campeões. São 26 jogos entre Real Madrid e Bayern de Munique, com 12 vitórias para um lado, 11 para outro e apenas 3 empates. Nos últimos 7 jogos, aí a gente tem um desequilíbrio, né? O Real Madrid alcançou o Bayern de Munique e ultrapassou em número de vitórias. Nesse recorte foram 6 vitórias para o Real Madrid e 1 empate, portanto 7 jogos de invencibilidade para a equipe madridista. Na temporada, antes do fim de semana, lembrando, etc e tal, o Real Madrid tem 46 jogos, 35 vitórias, 9 empates e apenas 2 derrotas, 106 gols a favor e 43 contra. O Bayern de Munique, nessa instabilidade, 43 jogos, 29 vitórias, 5 empates e 9 derrotas, 110 gols a favor, ou seja, o ataque, muito por conta do Harry Kane, é melhor do que o do Real Madrid, com menos jogos disputados, só que a defesa sofreu muito mais, é muito mais vazada, com 51 gols contra. Cara, o favorito é o Real Madrid, mas nessa história do Bayern de Munique poder aparecer numa noite a cada 7, alguma coisa pode acontecer, né? Assim, futebolisticamente, o Real Madrid tem que ganhar os 2 jogos, pelo que os times fazem essa temporada. Simples assim. Se o Real Madrid perder os 2 jogos, tá aqui o corte pra vocês. Porque eu sei que vocês gostam, que vocês ficam esperando. Mais um, né? Só que futebolisticamente, o Arsenal também tinha que ter ganhado os 2. Porque o Arsenal jogou mal este ano durante uma semana. A semana do Bayern de Munique. E no meio ainda teve o Aston Villa, que perdeu no campeonato inglês porque jogou a la Arsenal da Champions League. E tem demérito do Arsenal no que ele fez, mas também tem os méritos do Bayern de Munique, que acho que especialmente na Alemanha. Na Inglaterra, o primeiro gol do Bayern, por exemplo, é um suicídio coletivo da defesa do Arsenal. Mas se o Bayern de Munique se encontrar na Champions, vamos salvar a temporada, aqui é outra coisa, se motivar, se concentrar e os caras jogarem, eles têm chance. Não é que eles vão ganhar e que a partir daí eles são favoritos. Eles têm chance. Se eles jogarem como eles jogaram contra o Arsenal, alguma chance contra o Real Madrid eles têm. E a decisão no Santiago Bernabéu, que você sabe, Fred, que isso faz muita diferença. Faz muita diferença, cara. Eu tô curioso para entender o desenho desse confronto, porque assim, por um lado, por mais que seja contraproducente para mim, é um pouco... traz uma nova oxigenação para a Liga dos Campeões, que não seja mais um Real Madrid versus uma versão do Guardiola, que é o Arteta. Porque o desenho seria parecido, né? A bola para o Arsenal, se fosse essa semifinal, e o Real Madrid tentando machucar. Contra o Bayern de Munique, eu acho que o Real Madrid tem quase que a obrigação do protagonismo, né? E o Bayern não é um time de ficar atrás.
É um time de linha alta, inclusive. Então eu tô achando que essa semifinal, os 2 jogos, vai ser de uma trocação franca com 2 clubes sem entregar a bola um pro outro, disputando a bola. E o Real Madrid vai ser uma outra versão diferente do que a gente viu contra o Manchester City. Não sei se você projeta nessa linha também. Eu acho que o Real Madrid fica muito tranquilo esperando que o Bayern de Munique pense que vai viver sua grande noite, que ataque, que roube bolas e que corra. Muito tranquilo o Real Madrid faça isso. Se apertar, vão pra cima e ver se o Bayern treme nas bases. Se o Bayern não consegue se juntar como time. O que normalmente aconteceu essa temporada. O time perdeu 9 vezes, cara. O Bayern de Munique às vezes demora 3 anos pra perder 9 vezes. Ele já perdeu 9 antes dos 2 jogos contra o Real Madrid. Eu nem tô falando do jogo do final de semana, mas assim, já perdeu 9 antes desses 2 jogos. O Borussia Dortmund, que ganhou do Bayern em Munique, por exemplo, esperou, se juntou, roubou bola, correu. E o ADM fez um estrago para Vinícius e Rodrigo. Cara, eu fico imaginando Vinícius e Rodrigo contra o Dyer. É muito difícil imaginar que o Bayern vai ter suas opções tendo as fragilidades defensivas que tem. A não ser que se defenda muito bem como fez contra o Arsenal, que seja muito solidário, que não dê espaço e tal. Mas eu acho muito difícil que em um momento de aperto que o Dyer vai defender Rodrigo, Vinícius e Bellingham. Então, o Bayern tem as suas chances porque passou do Arsenal. Ponto. E a partir daqui acho que o Real Madrid é muito favorito. Eu diria que o Real Madrid é mais favorito contra o Bayern do que o Paris Saint-Germain contra o Dortmund. Olha só. Eu não tem tenho mais um corte aí pra vocês. Tem mais um corte aí pro pessoal. Agora, interessante que respiro pro Bellingham, né? De poder enfrentar o Bayern pela primeira vez como favorito. Uhum. E não como alguém tentando golpear e não ganhou, né? Golias. E não ganhou, porque o Dortmund passou 10 jogos sem ganhar do Bayern de Munique e o Bellingham esteve lá nesses 10 jogos, então ele não ganhou do Bayern de Munique. E assim como o Haaland não tinha ganhado, né? E foi ganhar a primeira vez também quando jogava com o Manchester City. Pois é. Enfim, decisão no Santiago Bernabéu, a gente já sabe como é que provavelmente vai ser. Tá tudo dentro de contexto, Marcelo Beckler? Vai em alemão, quero ver. Hast du noch Kontext? Você deve ter ofendido alguém, mas provavelmente. A vinheta também já deve ter entrado. Você quer começar? Eu começo. Eu preparei um aqui em cima da hora, mas que eu acho que vai ser minimamente interessante. Mas vai você. Então vamos lá, porque eu vou simplesmente pegar a curiosidade dos jogos. A maior goleada do Real Madrid em cima do Bayern foi a primeira vez que o Guardiola enfrentou o Real Madrid sem ser técnico do Barcelona. Foi 1-0 só em Madrid, um jogo que o Bayern jogou bem em 2014, a volta na Alemanha, se esperava muito aquele Bayern de Munique do Pepe e tal, 4-0 Real Madrid. Eu acho que uma das maiores atuações de Sérgio Ramos e de Cristiano Ronaldo com a camisa do Real Madrid, depois na final ganhou com dificuldades do Atlético, do Simeone e tal, era o Real Madrid do Carlo Ancelotti, e que jogou muito bem aquele dia na Allianz Arena, um 4-0. A maior goleada do Bayern sobre o Real Madrid foi em 87, semifinais também, jogo de ida 4-1, em Munique, mas não foi na Allianz Arena. O Bayern jogava no Estádio Olímpico de Munique ainda, antes de construir seu novo estádio, 4-1, 2 gols do Lothar Matthaus, um deles de pênalti. Mas mais curioso são os confrontos entre Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain. Por exemplo, é um confronto recente, primeira vez que aconteceu em 2010, fase de grupos da Liga Europa. O técnico do Dortmund era Jürgen Klopp. Mats Hummels já jogava pelo Borussia Dortmund. Tem 34 anos, isso foi há 14, tinha 20 anos de idade, era um jovem. Eu fico imaginando que assim, a gente vai contar história daqui a 20 anos do Lamine Yamal ainda jogando, porque tem 16, 17, palco Barça e tal. O Lewandowski entrou no segundo tempo pelo Borussia Dortmund, tinha acabado de chegar e tal, era número 7 ainda, tinha aquele outro polonês de nome impronunciável que se falava Kuba, né? Que tinha um nome dificílimo. E o Lewandowski entrou no lugar dele no segundo tempo, aquele jogo terminou empatado 1-1. E uma outra curiosidade, em 2020 se enfrentaram Dortmund e Paris Saint-Germain nas oitavas de final da Liga dos Campeões, o Haaland marcou no jogo de ida e tal. Naquele confronto, aconteceu os 2 únicos gols do Neymar em mata-mata pelo Paris Saint-Germain. Se eu não estou enganado, ele faz o gol na ida e faz um gol na volta. Ou não lembro agora se ele faz os 2 gols na volta. Eu acho que os 2 são na volta, que é com a torcida do lado de fora celebrando no Parque dos Príncipes. A ida foi 2-1. E eu acho que é o gol do Mbappé.
E a volta é 2-0 com 2 gols do Neymar. Se eu não estou enganado, é isso. Acho que é isso. Ou é 2-1 com gol do Neymar fora e um gol em casa, e outro gol do Marquinhos, porque teve um gol de escanteio, que eu não lembro se o Neymar toca por último ou se o Marquinhos faz o gol. Enfim, neste confronto saíram os 2 únicos gols do Neymar em 6 anos de Paris Saint-Germain, e mata-mata da Champions, o que parece uma doideira, né? O Dembélé já fez 2, o Rafinha fez 3, só no confronto contra o Paris Saint-Germain, e o Neymar em 6 anos. É claro que isso aqui tem um tanto de contexto. O Neymar se machucou muitas vezes, teve outras vezes que ele jogou muito bem, como por exemplo, ele jogou muito bem naquele torneio de Lisboa, que foi todo disputado ali em poucos dias, mas não marcou. Contra a Atalanta, né? Contra a Atalanta e tal. E curiosamente ele só fez 2 gols em mata-mata com o Paris Saint-Germain em Liga dos Campeões, nos 2 confrontos contra o Borussia Dortmund. Eu vou trazer aqui, resumidamente, a história do único francês campeão da Champions, que foi justamente na temporada que a Champions começou a se chamar Champions, né? Antes era a European Cup, eu acho que a gente traduzia para a Copa Europeia, mas eu não sei qual era a tradução. Dos Campeões. Copa dos Campeões. E virou Liga dos Campeões na temporada 92-93, e tivemos o Olympique de Marseille, como o único francês que já ergueu a maior taça do futebol de clubes do continente europeu, só que numa temporada manchada, cara, por não apenas desconfianças, mas por uma manipulação comprovada de resultados dentro da Ligue 1. Aquele Olympique de Marseille já tinha batido na final 2 temporadas antes, na Copa dos Campeões, com o Estrela Vermelha, e perdeu nos pênaltis. E aí, o presidente do Olympique de Marseille abriu a carteira, e para aquele time da temporada do título, ele trouxe o Barthez para ser o goleiro, o Desailly para ser o zagueiro, já tinha o Deschamps como capitão daquele Olympique de Marseille, o Voller, que tinha sido campeão com a Alemanha na Copa de 90, também chegou para ser o centroavante do time. Enfim, bateu o Milan, dirigido já por Fábio Capello, de Baresi, Maldini, Van Basten, enfim, foi uma vitória muito, muito bonita. Só que uma semana antes da final da Champions, o Marseille ele teve o título da Ligue 1 investigado e posteriormente comprovado que houve uma manipulação de resultados. O Marseille perdeu o título da Ligue 1, foi rebaixado para a segunda divisão francesa e foi, logicamente, impedido de disputar a Champions no ano seguinte, porque foi rebaixado da competição nacional. A Champions não foi retirada porque não houve nenhuma comprovação de manipulação de resultados em competição europeia, e sim dentro daquela Ligue 1. Cara, na última rodada, o Marseille foi jogar contra uma equipe chamada Valenciennes, eu acho. E, enfim, depois um dos jogadores da equipe falou que a mulher dele recebeu dinheiro de um jogador do Marseille, e a polícia achou esse dinheiro, sacos de dinheiro, enterrados no quintal da casa dos pais dela. É uma história que você pode pensar que envolve o Castor de Andrade, ou então uma acusação feita por John Textor e Cajuru, mas na verdade foi na França. E o Olympique de Marselha não disputou o Mundial de Clubes com São Paulo. Por isso o São Paulo ganhou do Milan aquele ano o Mundial de Clubes. Tinha ganhado antes do Barcelona, do Johan Cruyff, e depois ganhou do Milan, não campeão da Europa, na Copa Intercontinental, né? A gente sempre chamou de Mundial de Clubes, em Tóquio, no Japão, e o São Paulo venceu aquele Super Milan também, que um ano depois veio, dentro de campo, a se sagrar campeão da Champions, ganhando de 4-0 do Barcelona, do Cruyff ainda, e depois campeão do mundo, ganhando do Vélez Sarsfield. Mas ainda teve um desdobramento que envolveu um brasileiro, São Paulo, em 93, onde jogava Juninho Paulista. Vocês já ouviram a história aqui, às vezes, 3 vezes por dia. Juninho Paulista. Se tivesse um jogo, ele estava lá. E ainda é júnior. E ainda é júnior, assim, é um looping de histórias que não acaba. É o grande personagem desse programa até aqui, sem nenhuma dúvida, Marcelo. Um abraço para Juninho Paulista e para todos os júniors do nosso país. E já um pedido de desculpa também aqui para os dentistas que foram, assim como as grávidas, de alguma forma ofendidos nesse programa. Resumo. Fred Caldeira, falamos da semifinal da Liga dos Campeões. Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain de um lado, Real Madrid e Bayern de Munique do outro. Meu resumo é: o Paris Saint-Germain é o mais pressionado de todos, o Real Madrid é o grande favorito, o Bayern de Munique precisa jogar
como jogou contra o Arsenal e o Borussia Dortmund nessa temporada, foi bem em alguns jogos grandes. Isso traz competitividade para essas semifinais. Traz competitividade, não tem nada decidido, não de antemão. É aquele favoritismo que ele pode ser subvertido, né? Logo no primeiro jogo, o Bayern joga na Alemanha, o Borussia joga na Alemanha, e a gente vai ver o que essas equipes vão tentar e vão conseguir fazer para tentar reverter esse favoritismo. Enfim, cara, estou muito interessado porque, repito, vão ser jogos que vão pegar na mão do entretenimento que a gente viu nas quartas de final e levar adiante para as semifinais. Que a gente tenha grandes semifinais para essa final em um Wembley, que certamente terá grandes histórias. Repito aqui, se a gente tiver Mbappé contra Real Madrid, acho que a gente tem o bolo completo dessa Champions. Mas, de qualquer forma, é isso, né? A Champions que ia acabar, não acabou, Marcelo. Pois é, veremos o que acontece na semana que vem, se o que a gente está falando aqui já vai ter algum encaminhamento ou não, e como serão essas semifinais da Liga dos Campeões. A gente espera que vocês aproveitem, que assistam, que se divirtam, assim como a gente vai fazer. Até semana que vem, hein, Fred? Até semana que vem. Vem para Max para os jogos dessa Liga dos Campeões. Está aí, né? Homens debatendo questões de grávidas, como a gente debatendo as semifinais da Liga dos Campeões.